Boa tarde, senhoras e senhores. Estão me ouvindo bem aí? Ok? Tá bom. É, eu não poderia começar a deixar de... A formação de conselheiros, a gestão de risco ela é sempre apresentada sob dois enfoques, né, sob duas abordagens distintas. A primeira é a gestão de risco, né, enquanto um instrumento, uma ferramenta de governança, de controles internos, né, dentro daquilo que vocês já conhecem bem, já entendem, né, que é você identificar um risco, analisar, saber medir esse risco, para depois você conseguir tratar da melhor forma possível, né? Você conhecendo a severidade desse risco, você aplica apropriadamente os controles internos sobre ele. Então, essa é a primeira abordagem nos treinamentos da Uniabrap sobre risco relacionada com essa matéria. Mas não é sobre essa parte que nós vamos falar aqui hoje, né? Nós vamos falar agora buscando dentro da outra abordagem, né, da segunda abordagem que nós temos na apresentação, que é a gestão de risco como um mecanismo que possibilita evidenciar o ato regular de gestão, né? E vocês devem perguntar, mas por que na gestão de risco essa preocupação tão grande com o ato regular de gestão, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre em mente e sabendo que faz toda a diferença, né? Você estar com seu ato, da sua deliberação, do seu processo, ele estar em conformidade com o ato regular de gestão ou não, principalmente na hora em que aquela matéria, aquela operação que você participou no processo decisório e tomou uma decisão, quando de repente ela não dá o resultado desejado e até mesmo pode trazer um certo prejuízo para a organização. Então, nessa hora, não importa qual que é a sua posição dentro da entidade, você pode estar num conselho deliberativo, pode fazer parte de uma diretoria executiva, ou pode ser um gerente executivo, membro de um comitê, até mesmo um analista, quando faz uma análise técnica, tudo isso faz parte de um processo em que você tem que estar bem em conformidade com o ato regular de gestão, porque sanções podem vir, né, situações não desejáveis podem ocorrer para com a sua gestão, né? Então, é por isso que nós trouxemos aqui, a nossa preocupação em trazer os 10 pecados comprometedores sendo parte, né? É importante a gente até mencionar que esses 10 pecados, eles estão dentro daquele conceito, né, do administrador prudente, né? E faz parte também das diretrizes até seculares que as cortes norte-americanas utilizam quando vão julgar um processo relacionado com um negócio, né? Que eles chamam lá de Business Judgment Rules, né? Que são as regras de julgamento de negócio, né? E aí a gente tem que estar lembrando aqui, a gente já parte para o primeiro pecado, que eu chamo pecado número 1, que seria o pecado do desalinhamento fiduciário, né? Esse assunto aqui, gente, é governança corporativa na veia, né? É pura governança cooperativa. Por quê? O que nós estamos falando aqui? De a questão de desrespeitar limites, vedações ou critérios de aceitação estabelecidos pelo proprietário do negócio. Então, a gente sabe que quem define qual que é a tolerância a risco que ele tem, a medida em que ele quer estar exposto a algum risco, é o proprietário do negócio. E nós, gestores, temos que cumprir esse mandato, né? E quando você, por algum motivo, deixa de comprar, né, de cumprir esse mandato, e aí se forma aí o desalinhamento fiduciário, dificilmente você vai poder comprovar que estava em linha num processo aí que a gente chama de ato regular de gestão, né?
Partindo para o pecado número 2, seria o descuido de aprovação. Esse é um ponto muito interessante, né, que seria aquele descuido que você vai acabar infringindo níveis de alçada em qualquer estágio de aprovação dentro daquela matéria ou daquela operação que você está avaliando, né? Isso é tão importante, pessoal, porque quando há um incidente qualquer relacionado com algum tipo de operação e que o órgão regulador, o órgão fiscalizador é acionado, o que é comum acontecer é uma das primeiras providências tomadas pelo órgão de fiscalização é solicitar o regime de alçada, exatamente para saber quais eram os níveis de de aprovação daquele processo, para saber identificar onde eles serão responsabilizados, né? Então, esse é um outro ponto que, se você deixa de uma operação que deveria passar por um comitê, que deveria passar por uma diretoria antes, ou devia passar até pelo Conselho Deliberativo, se em algum estágio você não consegue demonstrar que você obedeceu esse regime de alçada, você também não vai conseguir comprovar esse ato regular de gestão. Então, agora a gente pode partir para o que nós chamamos de pecado número 3. Pecado número 3, ele diz respeito à negligência técnica. E o que nós chamamos de negligência técnica aqui? Em algum momento, deixar de basear-se na análise prévia daquela operação que você está tomando a decisão, deixar de fazer e de proceder a uma análise que seja abrangente. O que a gente chama de análise abrangente? Você não pode deixar nenhum fator importante relacionado com aquela operação que está sendo analisada, né? Você, no caso aqui, você tem que observar toda a parte de ameaça e todas as oportunidades relacionadas com aquela operação. E aí, gente, não falta atualmente situação em que você tem que estar atento na hora da sua análise, né? Haja evento para ser abrangido. E, ultimamente, a gente verificou, por exemplo, a integração de aspectos ambientais, sociais, né, de governança que você deve estabelecer nas suas análises, também processos que envolvam aí possível envolvimento da entidade em crimes de lavagem de dinheiro. Isso gera um background check fortíssimo que você tem que evidenciar. Então, esse relatório não pode falhar nessa abrangência, como também ele não pode deixar de ser oportuno, né? O que a gente chama de uma análise oportuna? É aquela análise não apenas que usou os dados mais recentes disponíveis possíveis, mas como também ela não deixou de observar situações atuais em que está havendo uma mudança, né, de fatores econômicos, ou mudanças políticas, ou mudanças até regulamentares, que possam estar caminhando para uma modificação naquela operação. Então, você não pode deixar de incluir tudo isso na hora da análise. Ela tem que ser tempestivamente cuidada. Essa análise também tem que ser criteriosa, porque é aqui que a gente tem que buscar um fundamento, que é um fundamento necessário para que haja uma credibilidade naquele resultado daquela análise que foi apresentada. E imparcial, porque você não pode deixar que outros elementos que sejam mais de caráter pessoal, como suas convicções religiosas, políticas e etc., infringir ou deixar de aprovar uma operação que ela se sustentaria de pé por conta de algo pessoal. Então, você tem que ser imparcial com relação àquela operação. Uma vez que você tem toda essa abordagem dos principais riscos, você estaria evitando o pecado aqui da negligência técnica, que também pode deixar vazar por água aí a regularidade do ato da sua aprovação. Bom, o pecado número 4, ele está muito associado ao pecado anterior, que a gente diz aqui, que é a negligência operacional, né? Você não tem como estabelecer uma boa análise técnica daquela operação objeto da sua aprovação, se você não tiver pessoal qualificado para produzir aquele relatório. Então, é por isso que a gente está muito preocupado em dar treinamento, em dar qualificação, até certificação para quem está envolvido nesse processo. E aí a atenção que você tem que ter que, caso você não tenha os elementos ou os profissionais adequados para aquele tipo de operação que surgiu, que você busque, então, um assessoramento fora da entidade, aí, mas que você não deixe
de ter pessoas competentes para chegar àquela conclusão, participando do processo. Assim como ferramentas de gestão apropriadas, né? Você precisa de ter uma plataforma que te dê coleta de informações suficientes e o tratamento que pode ser dado a essas informações, né? Sob pena de você não obter os dados necessários para chegar a uma conclusão. E também, do ponto de vista operacional, tem a questão voltada para os seus processos. Eles devem ser processos consistentes, processos que permitam também dar essa credibilidade, trazer para a operação a consistência desejada de que você vai conseguir chegar dentro das suas possibilidades de análise. Bom, chegamos agora ao pecado número 5, que é a inobservância de conformidade. Aqui nós temos que ter uma atenção especial, porque aqui nós estamos entrando, nós começamos a nadar na praia do nosso órgão fiscalizador, né? Isso está no DNA dos agentes de fiscalização, fazer essa constatação de que se as normas estão sendo cumpridas ou não. Isso é binário. Ou você está em conformidade ou não em conformidade. E aí é uma questão objetiva, né, gente? Se você não está em conformidade, as sanções que podem ser aplicadas, elas já estão ali categorizadas objetivamente, até na própria norma que está sendo desobedecida. Então, não há como falar em tive um ato regular nessa aprovação, desse documento, se você não está cumprindo essa conformidade. E aí é uma valorização que a gente tem que sempre dar nas entidades que possuem áreas de compliance, né, a importância desse trabalho, ou quando a entidade não possui área de compliance, mas que ela possui pelo menos processos de compliance, e esses processos têm que ser seguros para que a gente tenha conforto na hora de tomar a nossa decisão. Pecado número 6, que é a negligência fiduciária. Isso é importantíssimo, muita gente não dá a devida atenção a isso, que é deixar de manifestar a existência de qualquer situação de conflito de interesse em relação à matéria votada. Isso nas questões que envolvem lá as cortes norte-americanas voltadas para essas diretrizes do Business Judgment Rules, eles, se você participar de um processo estando conflitado e tomar uma decisão em cima dele, aquilo necessariamente você está fora da proteção dessa lei na hora de buscar a proteção lá do administrador prudente quando algum problema ou alguma ocorrência não desejada acaba batendo na nossa porta, né? Então, é comum você ter comitês que deliberam, que nesse comitê as pessoas, antes de fazerem a votação e participar da votação, elas levantem a mão e falam, olha, eu não posso, infelizmente, tomar uma decisão em cima dessa matéria exatamente porque eu estou conflitado. E esse conflito pode fazer com que, não necessariamente ocorra, mas pode fazer com que a decisão acabe saindo não em interesse do proprietário, mas em interesse de terceiros, interesses que não são interesses, ou interesse até do próprio tomador da decisão, né? No caso, envolvendo a questão pessoal. Pecado número 7 é o desvio de foco, né? É muito claro que quando você comprova que você está, na sua atuação, buscando o objetivo social do negócio, né? No nosso caso, os objetivos dos planos de benefício, que você fez tudo para buscar a melhor relação custo-benefício para o participante do plano, quando você buscou a melhor relação risco-retorno para ele, quando está evidenciado que você está buscando isso, fatalmente você vai conseguir comprovar que aquele é um ato regular de gestão, porque você está buscando esse processo. Quando você desvia esse foco e passa a não focar no objetivo social, pelo contrário, aí você vai ter uma dificuldade enorme em provar que foi cumprido aqui o ato regular de gestão. O pecado número 8 diz respeito a desvio de conduta, né? Deixar de estabelecer pressuposto de boa-fé em relação aos assuntos deliberados. E é importante que as entidades mantenham, né, essas questões que envolvem o código de ética e conduta, todo esse processo de demonstrar que a conduta dos tomadores de decisão, elas são idôneas, né? O administrador prudente, ele também tem que ser o administrador probo. Ele tem que buscar sempre um comportamento voltado para a boa-fé. A má-fé, automaticamente, já tira aquele ato, aquela deliberação da linha de ato regular de gestão e pode comprometer depois a sua
gestão, caso, ou a sua decisão ou deliberação, caso aquela operação não atinja os objetivos anteriormente previstos. O pecado número 9 diz respeito à atitude não assertiva, que é caracterizada por um posicionamento omissivo, né? Você não pode chegar ao ponto de falar, olha, esse assunto é um assunto muito pesado, muito chato, ele é muito controverso, então a gente vai tirar isso de pauta, não vamos tomar essa decisão. Qualquer atitude omissiva já tira você dessa cobertura ou dessa proteção que é dada quando você faz essa avaliação dos gestores do ponto de vista de ato regular de gestão. A gente não pode confundir nunca a possibilidade de você se abster, que aí você tem que ter um fundamento muito sólido e muito forte para se abster de alguma decisão, ou simplesmente você, eu não vou tomar nenhuma atitude porque eu estou desconfortável para isso. Isso aí não é assertivo, né? Você tem que tomar algum posicionamento em relação ao que está sendo proposto. O pecado número 10, né, esse é importantíssimo, ele diz respeito à apatia, né, é o pecado da apatia. O que significa? Aqui nós já estamos falando que houve um problema, já aconteceu o dano que a gente não gostaria que acontecesse, e aí você negligencia providências de recuperação de perda. Você tem que correr atrás, olha, eu ouvi esse problema, vamos buscar quem foram os responsáveis por esse problema ter ocorrido. Quais providências que a gente pode ter no sentido de recuperar essa perda que nos foi causada com base nos responsáveis pelo acontecimento. E também do aprendizado contínuo que a gente tem que ter com relação a esses fatos. A gente tem que se lembrar sempre, né, do exemplo dado pelo setor de aviação, né, quando há um acidente aéreo, eles praticamente gastam uma fortuna para poder reconstituir cada pecinha da aeronave, né, buscando lá pedacinhos, caquinhos espalhados pela área do acidente, a ponto de chegar a identificar qual foi o parafusinho que causou todo esse problema. Eles identificando o parafuso, identificando a causa, isso evita que futuramente novas ocorrências com base na mesma causa, elas venham a nos afetar novamente. Então é bastante comum que quando há um problema, que o órgão regulador, o órgão fiscalizador, ele procure já saber quais foram as diligências que a organização tomou em relação ao problema, né? Então esses são os 10 pecados que nós temos que evitar acontecer sempre que estamos num processo onde somos agentes de deliberação ou agentes de análise, técnicos que analisam operações para subsidiar quem é o tomador da decisão, né? E por que isso é importante, gente? Porque simplesmente pelo fato de que na gestão previdenciária para que isso aí demonstre, né, que você, apesar de ter tomado toda a prudência, o fato aconteceu, mas ali não teve nenhum ato propositadamente lesivo, né? E aí tem o que o Eswat Damodaran, que é o nosso guru da gestão estratégica de risco, ele já coloca, né, que boa mensuração, identificação e avaliação do risco devem possibilitar melhores decisões. O que eu gosto de lembrar sempre quem é gestor de risco é que a gestão de risco ela é longe de ser algo que você pega uma operação individualmente e tenta adivinhar o que aquela operação vai realizar. Isso não é gestão de risco, isso na verdade é um exercício de quiromancia, tarô, a gente tem que deixar isso para a mãe de Ná, né? A gestão de risco, gente, é um comportamento de metodologia, critério, e disciplina para poder cumprir esses critérios e cumprir essa metodologia. Isso aí garante que você vai acertar mais do que errar, e aí você vai poder continuar tomando decisões importantes que faz parte do nosso dia a dia na gestão. Lembrando que não existe bola de cristal, é tudo uma condição que envolve aí
metodologia, envolve a parte de disciplina no cumprimento dessa metodologia. Eu gostaria de lembrar vocês que se alguém tiver alguma questão aí para ser colocada, que pode fazer aí através do aplicativo. Parece que já tem uma pergunta aqui, né? É o Sérgio? Ah, são duas. É o Alex. Dentro de uma entidade fechada, quais as funções que devem gerenciar e têm propriedade sobre os riscos? Os gerentes de operação e as diretorias, a área de risco compliance ou a auditoria interna? Gente, a gestão de risco, ela integra todas as entidades. Gestão de risco não é algo que fica limitado a uma área específica, né? Tanto é que quando você busca uma certificação em gestão de risco, a certificação é para a entidade como um todo, nunca é para uma área específica. Então, todas as áreas, essas atitudes, elas são integradas. A área de auditoria, ela tem uma participação na gestão de risco, no momento em que ela vai avaliar se os controles estão sendo suficientes para mitigá-los. A área de gestão, propriamente dita, ela é importante na coordenação do processo. E o corpo funcional e todas as gerências, elas têm a participação direta nos riscos que envolvem as suas áreas. Na hora que a gente está fazendo identificação de risco, análise de risco, é o pessoal das áreas que tem que ser envolvido, porque eles é que conhecem o processo. É o que a gente chama muito de falar que eles são os donos do risco. Então, o Alex, o que a gente tem aqui é essa condição de que o risco é integrado, tá? Então, você não tem isoladamente o processo, cada área tem a sua participação. O Sérgio Vaz, no caso de conselheiro eleito pelos empregados e sendo um assistido, qual a fronteira em relação ao pecado 6, sobre conflito de interesse? Essa pergunta é ótima, viu, Sérgio? Porque eu costumo falar com o pessoal que, infelizmente, né, quando você tem um dirigente ou um membro de conselho, que ali ele está como membro de conselho, ele também é um representante dos interesses dos proprietários do negócio, mas ele também é um proprietário do negócio. E aí, quando ele vai tomar decisões, principalmente na esfera atuarial, né, vai tomar uma decisão importante que vai mudar uma tábua, aquela tábua ao ser modificada vai causar um impacto nas reservas, ele também está sendo impactado. Então, ali, a dificuldade que tem maior, não apenas para o conselheiro eleito, mas para todo conselheiro, como ele vai agir de forma independente quando ele é uma figura conflitada. E aí, nesse caso, infelizmente, não dá para, dentro daquele risco, daquele pecado número 6 que nós falamos, o conselheiro fala assim, olha, eu não posso deliberar porque eu estou conflitado. Isso por quê? Porque todos os conselheiros, se a entidade tem lá 6 conselheiros, todos estarão conflitados com relação àquela matéria que está sendo votada. Então, ele tem que ter uma atitude ali, ele tem que partir para a questão de buscar ser o mais independente possível, o mais imparcial possível, para avaliar aquilo, buscando o interesse do coletivo e até sacrificando o interesse próprio. Mas, infelizmente, essa é uma situação que, enquanto você está ali com conselheiros que, ao mesmo tempo, são membros de uma esfera deliberativa e, ao mesmo tempo, são os proprietários do negócio, ele pode estar definindo situações ali que vão impactar eles mesmos. Vamos ver aqui. Temos também a Adriana, né? Pois não. Acho que chegou mais aqui. Tá. Aqui já foi. Qual a fronteira? Tá. Pergunta 2. Um desafio grande é fomentar a cultura de gestão de risco em toda a entidade. Pode comentar um pouco sobre isso? Realmente, é um desafio. Quando você tem que fazer a implantação da cultura de risco, eu falo isso porque o processo na nossa entidade, ele foi um processo longo, demorado. No início, todo mundo tinha o risco como algo que tem uma área lá, deu um problema, aconteceu alguma coisa, então manda lá para o cara de risco. Sendo que a área de risco, ela não é uma área para apagar incêndio, ela é uma área mais de fazer um processo coordenado de mitigar, para que aquele incêndio não ocorra. Então, a partir do momento que o incêndio ocorra, jogar isso para a área de risco não funciona. Então, as áreas todas, elas têm que começar a entender a participação dela no processo, né? Isso é cultural, né? Você estabelecer isso, tá? Que eu faço parte desse processo, eu tenho que trabalhar esse processo, o meu comportamento tem que ser modificado para que a gente encare isso como uma gestão.
A própria norma nossa, que é a CGPC 13, ela estabelece lá claramente que a gestão tem que ser feita com base em risco. Então, quando a gente está fazendo um processo até de uma certificação em gestão de risco, você está certificando, na verdade, é uma gestão e não apenas uma área de risco. Tá? E esse aspecto é fundamental, né, de aculturamento. Vamos ver qual outra aqui tem. Adriana, parabéns, Toninho. Obrigado, Adriana. Pode explorar a importância do corpo funcional, compreender os pilares da gestão baseada em risco e os respectivos papéis? Sim. Não tem como você fazer gestão de risco, né, sendo que as pessoas que fazem a organização, elas não estejam maduras na gestão de risco. Então, você tem que ter pessoas que sejam proativas, inclusive com relação a riscos na sua vida pessoal. Então, quando você não tem pessoas que têm essa cultura de gestão de risco, fatalmente você vai transferir para a organização essa falta de uma cultura de gestão de risco. Então, é por isso que se investe tanto nesses procedimentos. Agora há pouco a gente estava lá na palestra da apresentação, né, do congresso lá do Luiz Ricardo, mais o ministro, e várias vezes o ministro, o próprio diretor, superintendente da Previc, eles falaram por várias vezes da importância da gestão de risco. Porque isso faz parte de todo esse processo. O que mais aqui? Eu acho que terminou aqui, né, Marília? A minha pergunta tem a mesma finalidade dessa sua primeira pergunta. É a Adriana, mas aqui eu não entendi. Como é que... Ah, tá bom. Então tá ok. Acho que agora já está completado, né, gente? Então, gente, eu espero aí, eu desejo aí nesse retorno ao presencial, um excelente congresso para todos, e a gente fica aí à disposição caso precisem de mais alguma informação aí. Muito obrigado pela atenção.